Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início à aula que nós vamos abordar a parte de navegação e autenticação no aplicativo. Essa aula eu vou iniciar um projeto do zero e vou utilizar o React Navigation para criar todas as possíveis maneiras de rota para o aplicativo e criar uma autenticação para que permita que o usuário vá de uma parte não restrita do aplicativo para uma parte restrita. E na aula posterior a essa, eu vou trazer tanto o chat quanto a home do outro aplicativo. E aí eu vou dar o publish. E aí a gente finaliza o app no ponto que vocês conseguem puxar e fazer a atividade da V2. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Nós vamos falar do React Navigation e nós vamos falar de 4 formas de navegar dentro de um aplicativo e criar uma aplicação que faça uso de todas elas, então deixando uma navegação bem rica. A outra parte, nós vamos falar do fluxo de controle de autenticação, em que nós vamos criar, primeiramente no front-end, um controle que vai utilizar o context, né, para passar o contexto e controlar determinada variável que vai fazer o usuário ir para uma parte restrita, de uma parte não restrita para uma parte restrita, e vamos ligar ao Firebase Auth, que é a parte de autenticação. E aí o aplicativo aqui ele vai estar com todas as rotas e toda essa parte já finalizada. E ao final, né, que na verdade eu vou passar aqui para o início, eu vou falar da APS, o que é e as funcionalidades propostas. Então já vou partir para o final para falar rapidamente. Esse trabalho de 2 pontos, ele é um trabalho que basicamente vai ser a documentação das funcionalidades que vocês vão criar. Quando eu digo de documentação, é mais a parte descritiva, explicando o que se espera dessa funcionalidade e quais são os que vocês vão implementar no aplicativo. Então, quem já tem a funcionalidade bem definida na cabeça, show de bola, é só definir as 2 funcionalidades e colocar. Professor, Oi, no caso a gente vai ter que entregar isso aí antes da. antes. Isso. Ah, então a ideia é ter a ideia e depois a gente construir. Perfeito. Aí não pode mudar depois. Poder pode, mas a ideia é para que sirva de repositório para que outros também possam vir a implementar. Para que tem pessoas que têm maior dificuldade no conceito da criação da ideia, e talvez uma ideia sirva para que depois, que à medida que eu for corrigindo o trabalho, eu vou disponibilizando lá para ficar um repositório de ideias. Os grupos da V2, eu defini, já que eu tenho uma mescla de situações, um modelo que eu propus inicialmente, são 3 alunos de distribuídas e 3 alunos de mobile, totalizando até 6 alunos. É uma possibilidade de formação, mesclando 2 turmas diferentes. O outro modelo é onde há 3 alunos de distribuídas ou 3 alunos de mobile, ou seja, não havendo essa mesclagem de turmas, caso tenha dificuldade de encontrar, ou individual. Tem vários cenários devido à situação de isolamento ou situações muito peculiares que os alunos, alguns estão com dificuldade dessa formação do grupo. Então,
Pode sim, Rômulo. Até 3 alunos da mesma turma. Então, 2 ou 3, não tem problema. Ou individual, caso o aluno queira ou necessite, em última instância. Então, nós temos aí essas 3 formas de criação do nosso trabalho da AV2. E essa atividade da APS, eu botei aqui algumas funcionalidades, muito de exemplo, criar login, nosso será 3 que faz 2. Tudo bem, pode sim, Sérgio. Criar login de alguma unidade federada, Facebook, GitHub, Google, utilizando Firebase. Hoje nós vamos fazer com e-mail e senha. Redimensionar ou diminuir a qualidade de uma imagem, utilizando um Cloud Function, exemplo. Envio de outros tipos de mídias dentro do chat, já que a gente consegue enviar a imagem por fora, que a gente implementou. Era implementar um áudio, ou um vídeo, ou uma imagem, seria uma funcionalidade, um exemplo. Permitir login com usuário identificado, ou seja, se o usuário decidir não randomizar a foto e utilizar uma foto da galeria e o perfil, também é uma funcionalidade. Usuário identificado era uma funcionalidade que integraria bem, ao meu ver, com o login federado. Um login federado, um Facebook. No momento que eu logo, eu posso usar essa identidade para preencher o usuário que vai participar do chat, caso ele não queira que seja randômico, é um exemplo. Geolocalizar, calcular a distância de um range de participantes, ou seja, tem 4, 5, 6 participantes e eu vejo a partir de Haversine, que é um cálculo, eu posso calcular a distância desses participantes em metros. Criar salas distintas, já que nós só temos a sala 1 lá. Adicionar lembrar senha. Hoje eu não vou abordar a questão de lembrar senha, mas caso você queira implementar, isso daí no Firestore, no Firebase Alpha, é bem simples. Adicionar a criação de sala por geolocalização, aí já é uma coisa mais difícil, mas nada é impossível. Tem funcionalidades que, dependendo do grau da complexidade, não vejo problema em ser somente uma funcionalidade, mas ela tem que ser uma funcionalidade que englobe aí uma certa complexidade maior do que outras duas. Permitir troca de mensagem no privado. Exemplo, ali tem o chat. Se eu segurar um long press, que é um aperto mais longo na cara do usuário, ele pode abrir uma mensagem, desejo por privado com esse usuário, e aí essas 2 pessoas serem encaminhadas com privado. Criar tela de preferência, né? Já que é uma aplicação, hoje a gente vai ver que tem uma tela de profile, que eu vou criar só a base da tela, de repente alguém pensa em colocar uma pré-setagem ali. Então, aqui eu só botei 10 ideias bem que vieram agora antes da aula, e esse trabalho que vocês vão ter agora, que eu propus, eu vou utilizar para vocês tanto me darem um norte, o que vocês pretendem fazer, para eu até falar, olha, talvez isso daí seja legal, talvez isso daí vocês tenham que utilizar tal coisa, e também para compartilhar, porque eu vou pegar isso e vou enchendo o repositório de questões, eu vou deixar lá dentro do Ava, para que quem esteja ainda elaborando o que talvez vá desenvolver de funcionalidades tenha ali uma luz. Então, o trabalho da APS, em suma, é pegar as funcionalidades que vocês vão implementar, descrever elas e colocar o nome do grupo, integrantes, ponto. E enviar lá para o Ava, que eu vou colocar o local de envio, por PDF. Só isso. Ficou claro qual é o objetivo dos 2 pontos dessa APS? Uma pergunta. Essa APS, ela é feita seguindo uma dessas 3 regras aqui dispostas aqui embaixo? Pode ser, por exemplo, ser individual, 3 alunos de uma turma, ou 6 alunos? É baseado, Lucas, Lucas, né? Isso. É baseado como você vai formar o seu grupo para a V2. Sim.
Então, se o grupo da V2 tiverem 6 alunos, 3 de cada turma, esse trabalho vão ser 1 para os 6. Se forem 3, 2 de uma turma, vai ser o dos 2, se for individual. Aqui segue exatamente, seria uma documentação do que vocês se propõem a implementar. Entendi. Tá? Ainda vou colocar lá e colocar um prazo. Eu vou deixar ele mais próximo, vou dar mais ou menos lá para a próxima semana. O que eu vou fazer? De certa forma, a primeira tarefa do grupo, sim, Marcos, é a primeira tarefa do grupo da AV2. Em suma, hoje a gente vai andar bastante nessa questão do React Navigation e da autenticação, e vai faltar eu aclopar o chat e o home aqui dentro, que é o de menos. E aí, o que eu vou fazer? Vou ver se eu adianto ainda nessa semana e já gravo a aula. Por mais que na semana que vem, segunda, eu vou dar aula desse assunto, eu já vou deixar o conteúdo gravado antes, para que quem já queira dar um pontapé inicial já tenha aí todo o projeto dentro do GitHub. Show de bola? Vamos começar? Aí, professor, aquela proposta de logo lá que eu mandei lá, Pô, no caso maneiro. eu boto no meu ou, sei lá, pode ir para a versão final? Não, pode botar no seu, e aí, quando a gente for juntar as funcionalidades, bota aí para a galera opinar a respeito. Achei bem interessante aí o conceito do desenho. Ficou bem legal. Eu tava pensando em tirar o bonequinho do Anonymous ali, porque ficar só o ônibus, né? Ficar, Isso, que vira um poderia ônibus servir que de... também. Achei bem legal a sua sacada aí, e o som continuou o mesmo. Alguém criou o grupo jogando link, tá? Então, pessoal, eu já pré-adiantei algumas partes de código para a gente já conseguir ter um tempinho aí maior para dúvida. Vamos lá. Qual é o objetivo da aula? Eu já falei hoje. Já tem aqui no GitHub a versão do resultado da aula de hoje, né, que eu sempre faço a aula antes. Então, ela já tem resultado. Aqui eu voltei tudo. E aí nós vamos chegar nesse ponto aí. Essa está na versão final? Essa versão, ela é a versão... só vai faltar trazer o home e o chat para dentro dessa estrutura toda. E aí já é considerada final. Então, ao longo dessa semana, eu já gero o final para que vocês consigam trabalhar em cima. Obrigado, professor. Nada. Vamos lá. Show. Então, a gente vai falar de autenticação e navegação. A base da composição da aula de hoje, ele foi baseado em 2 artigos bem interessantes. Um do Medium e outro um vídeo de um cara que tem um curso lá fora chamado React by Example. E eu mesclei as ideias e trouxe para o nosso conceito, e acho que ficou bem bacana. Então, quando a gente fala de navegação, né? Eu escrevi aqui para vocês, ó, o aplicativo, bom entendimento e compreensão do usuário é um fator imprescindível, sendo a usabilidade e organização fatores chaves nesse processo, evitando assim que muitos componentes visuais acabem a prejudicar a experiência. O que quer dizer isso? O que nós temos dentro do web,
que é um ecrã, né, uma tela que a organização se torna mais fácil, ela também é de maneira horizontal. O celular, a gente tem aí uma problemática maior, porque à medida que a gente vai trazendo funcionalidade, vai poluindo. Então, nós temos que ter um conceito em mente, né? Que é o que eu falo aqui, ó, a divisão de responsabilidades em múltiplas telas. Traz uma necessidade oriunda dessa divisão. Então, nós precisamos conectar e correlacionar isso de uma forma eficiente e manutenível. Ou seja, eu tenho várias responsabilidades, eu divido em várias telas. No entanto, essa navegação ela tem que se tornar uma forma de não ser um empecilho, visto que existem N formas de navegação. E, dado essa afirmação, o React Navigation ele tem sido um dos componentes que teve uma larga adoção, né, em projetos, tanto projetos privados e projetos open source. Ele é de natureza open source e ele está em constante evolução. Acho que é uma das bibliotecas que evoluem muito e o paradigma também muda por demais, de uma versão para outra. Essa aula eu praticamente refiz ela toda, porque a versão 4 para a versão 5 já é outro paradigma, mas é um paradigma que se encaixa com o modelo funcional que o Hooks, né, a nova maneira do React, acaba trazendo essas facilidades. Então, eu botei aqui o link do React Navigation. Ali é muito bem documentado e, se a gente for pensar em navegação, não é só clicar aí de um lado para o outro. Navegação, no caso do React Navigation, nós temos a navegação stack, que nós chamamos que é a navegação de pilha. Temos a navegação de tab, que seria nossas abas, né? Uma aba superior, uma aba inferior. Temos o que nós chamamos de nested, né? Que é uma navegação aninhada, quando uma tela vai levando para outra, mas ele aninha, é uma tela que é uma subtela da outra, ou seja, eu preciso passar por dentro da primeira para chegar na segunda. E tenho o famoso drawer, né, que em português é gaveta. É aquela navegação que tu puxa o dedo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, no canto do celular, e ele traz as opções. Né? Quem já usou Uber, usa N aplicativos, você vê quando puxar, tem ali meios de pagamento, forma de pagamento, suas últimas corridas. São as funcionalidades mais macro, são as funcionalidades que são maiores e existe por dentro funcionalidades mais esmiuçadas, menores. E então a gente viu aí que o cenário é muito grande de possibilidades de navegação e geralmente um aplicativo não tem só uma forma de navegação. Então aí começa o samba, né? E o que eu fiz para que se tornasse talvez um pouco mais simples? Eu peguei um projeto do zero e coloquei aqui o nosso passo a passo. O que seria esse passo a passo? Foi o que eu fiz para começar esse projeto. Eu criei uma pasta chamada Anonymous Underline Navigation. Entrei na pasta, criei o Expo Init com o nome do projeto, para que ele criasse toda a estrutura do Expo necessária. Adicionei os componentes de navegação. Então, eu botei por NPM, que é o que a maioria tem. Então, instalei o React Navigation Native, Stack, Drawer, Button Tabs, que são os que nós vamos fazer uso na aula. E adicionei alguns componentes auxiliares da navegação que o React Navigation precisa. E isso está na documentação deles. Então, dentro da documentação, ele fala aqui, ó, se você estiver utilizando o Expo, adiciona essas dependências ao seu projeto, porque eu vou precisar em alguma delas. Então, o que eu fiz? Copiei e botei no projeto, mas também coloquei aqui para quem não tem interesse, né, de ir lá só para botar o projeto para funcionar. Fez isso,
Rodou Expo Start, o projeto inicia. E é o nível que eu estou exatamente agora. Todo esse passo daí eu fiz anterior à aula, para que nós ganhássemos tempo. Então, esse é o nosso cenário. O objetivo da navegação do projeto nosso vai ser a navegação stack, que é a navegação de pilha, eu vou utilizar para navegação não autenticada. É aquela que o usuário entra e tem que colocar usuário, senha, se quer criar uma conta, vai ser essa navegação. A navegação por tab vai ser a navegação principal e do usuário autenticado. O Nested Navigation, ou seja, a navegação alinhada, vai ser o alinhamento das telas principais da navegação. Ou seja, alguma tela da navegação principal, eu vou fazer que ela seja mais profunda, ou seja, que ela tenha subtela, para que vocês consigam aí ter alguns insights de desenvolvimento. O Drawer ele é essa navegação por gaveta e ele vai criar uma navegação auxiliar embutida. Ao longo do processo, a gente vai ver que a gente vai refatorar. Então, a gente vai andando passo a passo, explicando, para vocês entenderem direitinho. Esse esqueleto que eu criei, galera, ele é um que a gente chama de boilerplate, ou seja, para N projetos que vocês queiram desenvolver, isso daqui está pronto já com o Firebase autenticando e a navegação utilizando todos os modelos do React Navigation. Ou seja, aqui vocês só precisam criar tela e não tem que criar todo esse arcabouço da navegação. Mas a ideia também é que a gente entenda o processo para que possa alterar e também criar do zero, caso venha a precisar. Então, beleza. Dito isso, a gente vai começar. Quando eu criei o projeto ele estava, né, veio aqui exatamente como o React me entrega e não tem nada. A única coisa que eu fiz, porque nós vamos criar 4 telas, 4 ou 5 na verdade, né, que é a sign in, né, que é de logar, create account, de criar conta, a home, que é a principal, o details, né, que é o detalhe da home, e também uma página de profile. Todas essas páginas eu não vou focar em layout, eu vou focar em criar as páginas. Então elas acabam tendo a mesma estrutura. Para ganhar tempo, para eu não ficar tendo que escrever sempre a mesma coisa, eu criei uma pasta denominada base. Isso aqui é um boilerplate, ou seja, é um esqueleto básico da página index que eu vou precisar. O que é basicamente? Eu tenho aqui algumas importações que eu fiz, botei aqui o meu componente funcional, dei nome para ele, o return, onde eu vou renderizar, e botei os styles aqui, né? Já deixei o style de component pronto aqui para quem quiser usar. Depois é só tirar ele daqui e colocar lá para dentro, como a gente viu nos vídeos da aula passada. Então, deixei aí a estrutura já encaminhadinha para a gente. Então, visto isso, a gente vai agora começar o estrago, né? Retirar aí tudo, né? Não me interessa o que foi entregue até então, né? A tela do React App é só um exemplo. Então, vamos lá, eu vou seguir com vocês. Primeiro, falar de navegação de pilha. Galera, navegação de pilha, o nome já sugere, né? A gente aprende aí na faculdade o que é fila, o que é pilha. Qual é o conceito de pilha, galera? Alguém lembra aí? Fila, pilha, FIFO, LIFO. Alguém lembra disso? A pilha é o último que sai, é o último que entra, é o primeiro que sai, e a fila é por ordem de chegada. Perfeito, isso aí. Eu decoro muito para analogia, né? E penso fila, eu penso numa fila qualquer, né? Uma fila de banheiro, tirando os furões. E pilha, eu penso num self-service, que é uma pilha de prato. Né? Caraca, eu penso a mesma coisa também. À medida que você vai colocando pratos, lógico, né? A boa prática é sempre tirar o prato de cima e pegar um de baixo, que é mais limpo.
Mas, na teoria, o que entrou por último é o que vai sair. E aí, esse é o conceito. Por isso que é stack. A mesma coisa, o nome lá do stack é overflow, ele também tem esse conceito, né? Que vai empilhando, overflow, né? Quando explode o conceito. Então, a pilha, basicamente, o que a gente faz? A gente cria uma navegação e, à medida que nós queremos colocar algo novo na pilha, a gente dá um push, igual um array. Dá um push no navigation, e aí essa tela entra na frente do usuário. Quando ele volta, ele desmonta aquela tela. Então, por isso que o nome de pilha. Então, dado isso, bora lá. Ó, primeira coisa, preciso trazer o React Native e o stack, que vai ser a navegação que eu estou propondo. Então, primeira coisa, coloquei aqui o React Native, que vai ter o Navigation Container, e o Create Stack Navigator. Primeiro ponto. Eu vou ter que criar o meu componente. Como é a tela do primeiro componente, a gente sabe que tem que dar um export, tem que dar um default. Por curiosidade, não é necessário dar um nome para a classe. Para a classe não, para a função. Essa função, o que vai renderizar, vai estar dentro do nosso return. Então, isso aqui é uma estrutura bem básica. E aí, para testar se vai funcionar, ó, text, sempre fazer o mínimo. E aí eu vou pegar aqui da nossa base isso aqui, porque eu vou botar um text aqui dentro, então eu preciso importar. Não precisava daquilo tudo, mas é só para testar aqui. Eu já vou apagar. Vou botar aqui, ó, teste. E vou rodar, só para ver se essa estrutura tá ok. Deixa eu ver aqui. É isso aí, Shane. Deixa eu... Ó, dei um refresh forçado aqui para... Estava demorando muito. É o primeiro refresh do projeto. Deixa eu plugar aqui. Agora foi. Beleza, tá lá, galera. Aqui em cima, ó, teste. Então, funcionou. Então, vou apagar e vou começar, de fato, a programar. Então, vamos seguir. Eu deixei bem separadinho. Quando a gente vai falar de navegação, nós temos que ter o Navigation Container por volta de tudo. Então, nós já importamos ele aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, o Navigation Container é a nossa base. Show de bola. Dentro do Navigation Container, eu vou colocar um daqueles tipos de navegação. Então, aqui tem o nosso exemplo. Se eu vou criar um stack, eu tenho que, né, trazer uma variável que vai segurar essa estrutura. Então, o auth stack, né, eu criei aqui o meu stack, como eu vou utilizar por propósito de autenticação, eu chamei de auth. E botei aqui, ó, create stack navigator. Beleza. Toda vez que nós criamos uma navegação, eu vou colocar dentro dessa estrutura do Navigation Control toda essas minhas rotas. Aí, ó, para exemplificar, vou botar numa mesma tela, numa mesma linha, para ficar mais fácil a visualização nesse caso. Então, percebam que dentro de Navigation Container eu posso ter qualquer tipo de navegação. Como eu criei uma variável que cria esse stack, eu chamei de auth stack, eu primeiramente tenho que ter a estrutura do meu auth stack navigator, porque o Navigation Container espera o navigator, independente do tipo dele, e dentro dessa estrutura, né, os filhos desse componente
vão ser de fato as telas. Então, aqui nós temos, né, a primeira tela, eu vou salvar, vai dar erro, porque nós criamos a tela, né, criamos o stack. No entanto, até então, nós não temos nem a tela de logar, nem a tela de criar conta. Então, por isso que eu criei essa basezinha, para dar agilidade para a gente. Então, primeira coisa, cliquei aqui, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, vou dar um rename e vou chamar ele de sign in. Vou entrar, vou mudar esse base aqui para sign in. A momento só isso. Vou adotar como padrão o texto aqui. Eu vou botar, como eu fiz lá no exemplo que está no GitHub. Eu vou botar em caixa alta só para a gente saber em que tela nós estamos. Beleza, alterei, já criei a tela de sign-in, ainda vai dar erro. Eu preciso criar, dentro do app, eu criei o sign-in e o create account. Então, eu vou, de novo, aqui no base, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou trocar o nome desse base para create account. Dentro dele, eu vou mudar o base para create account e vou colocar aqui para que nós possamos ter a referência da tela que nós estamos. Vou botar aqui create account. Show de bola. Quando eu salvar, o que a gente faz, ainda não encontra a variável sign-in. Por quê? Eu estou utilizando ela, mas não estou fazendo o import. Então, agora a gente vai dar aqui import. Como é um default, eu não preciso das chaves, então vou botar aqui, ó, sign in from, e como nós colocamos ali na estrutura, ponto, para pegar a partir de onde a gente está, sign in barra, não precisa de nada, porque eu chamei de index. Ó, dentro do sign in é index.js. Quando é o mesmo nome, basta que a gente coloque só o início. Faltou só a palavra in, né? E também vou importar o meu create account. Se tiver certo, vai deixar de dar erro e vai mostrar a navegação. Beleza, ó. Eu já tenho aqui o sign in, tem aqui texto botão. Quando clica, dá um alert. E tenho aqui o create account. No entanto, eu não consigo chegar no create account, porque já que se é uma navegação por pilha, eu preciso de alguma maneira fazer com que esse texto aqui, eu vou ter aqui um botão de sign in, mas também vou ter um botão que vai mandar eu para o create account. Então, o objetivo, a gente tem 2 minutos e 20, dá tempo da gente já implementar isso para o próximo vídeo já começar. Ó, eu vou aqui no sign in. Como isso é um componente, ele já injeta dentro das views, né? Ele injeta o componente da rota. Então, aqui onde nós temos o sign-in, basta que a gente coloque, né, usar a desestruturação, porque existem vários objetos dentro dessa estrutura que o React Navigation passa para as outras telas, e o que me interessa no momento é só o Navigation. Então, botei o Navigation aqui, e ao invés desse alert, eu vou botar Navigation, que é a minha navegação, né, que é a minha navegação em stack. Vou dar um push, e para onde eu quero ir. Nesse momento, eu pego o nome do meu componente, que é o create account. Então, vou botar aqui dentro do push, create account. E vou salvar. Vou mudar esse nome aqui para criar conta. E vou salvar. Vamos ver se dá para ver antes de cair o vídeo. Cliquei aqui, passei para outra tela. Como é um stack,
Quando eu clico aqui, ele volta. Então, no primeiro vídeo aí, a gente conseguiu finalizar a parte da tab e já vou começar no próximo vídeo a falar dos demais. Vamos lá. Esse 1 minuto é longo demais, dá para contar até uma piada. Vou criar aqui o botão de logar, né? De acessar, só para ter aqui por enquanto. Enquanto não cai. Ó, acessar, eu vou botar um alerta aqui como padrão. 1 minuto longo. Vamos lá.